Salve, Danizudos e Danizudas, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Para você que está chegando aqui de paraquedas ou por alguma indicação, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Seguinte, meus queridos, como a maioria dos meus inscritos sabem, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, eu costumo colocar vídeos de sugestões de coisas que podem ser colocadas na aula de vocês. Quer você seja do Call de Elders, quer você seja da Sociedade Socorro. E é importante que eu possa oferecer a vocês algumas sugestões que vocês possam utilizar em suas aulas. Para hoje, eu escolhi o discurso da Eden Anderson, que tem como título O Casamento Eterno é uma Jornada Eterna. Para quem assistiu o discurso na íntegra, foi um discurso muito bem construído, foi até um pouco cômico, e é um tema muito importante nesses últimos dias. Então, para iniciar, coloquei uma sugestão de dinâmica. Estava abrindo até agora, não sei porque não estava, mas se tem um celular aqui próximo a mim, eu vou ler. Seria a dinâmica da mochila. Vocês começam o discurso, começa o debate perguntando: se estivesse se preparando para uma caminhada de vários dias, o que levaria? Eles vão trazer alguns materiais, né? Água, alimento. Daí faço uma pausa para fazer a seguinte pergunta: e para a caminhada rumo à eternidade, o que estamos levando? Não precisam responder no momento que fazem a pergunta, mas é importante que eles tenham um momento de reflexão sobre essa pergunta. Daí se inicia que uma das vitórias que o Salvador Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, foi vencer a morte e o pecado. E além disso, ele, através do sacrifício expiatório, trouxe outras bênçãos de valor imensurável. Uma delas está ligada ao poder selador, cujo foi dado a Pedro, quando Pedro teve seu testemunho de que Jesus era o Cristo, prometeu a Pedro que tudo que ligasse na terra seria ligado no céu. O sagrado poder selador foi restaurado na terra e se encontra hoje em seus templos dedicados. O presidente Hinckley diz: se nada mais resultado da tristeza, dor e labuta da restauração, além do poder do santo sacerdócio de unir as famílias para sempre, ainda assim terá valido a pena todo o esforço. E por que isso, né? Nós entendemos que a união entre marido e mulher não é uma coisa muito simples. Estamos lidando com pessoas que vêm normalmente de culturas diferentes, mas que vão unir a um só propósito. E existe uma dificuldade hoje, nos últimos dias, quando se fala em casamento, especialmente entre nós santos dos últimos dias. Pregamos que o casamento é algo ordenado por Deus, mas que também é necessário que os membros tenham a real importância do casamento. E nada mais justo do que um apóstolo do Senhor para relatar a sua própria experiência. E ele começa o discurso falando. Uma das mais marcantes experiências que ele teve foi quando ele se ajoelhou no altar com a Kate, que é a esposa do presidente Anderson. Daí fala, né, das promessas que eles receberam, tal. E daí ele começa falando a importância de refinarmos nossa natureza. Ele fala: nossa esperança ainda maior é o desejo de refinar nossa própria natureza e nos tornar os mais semelhantes ao nosso Salvador,
o que nos permitirá um dia viver com Ele. Para isso é importante que tenhamos as qualidades vitais. Quais são? Ele fala: sacrifício, caridade, paciência e sermos pacificadores. Muito tem se falado da importância de sermos pacificadores. Desde que o presidente Nelson colocou esse conceito, cada vez os discursos têm se refinado com essa palavra. E por que isso? O mundo cada vez mais está se tornando conturbado. E até um dado que eu trouxe. Dados recentes mostram que 90% das mulheres estão solteiras e 95% dos casamentos são dissolvidos. Cada vez mais as pessoas estão se distanciando do Salvador, estão sendo mais ásperas. Não necessariamente agressivas, mas cada vez mais ásperas. E é importante que, no meio de tanta coisa que há no mundo, possamos dar a devida importância de termos sacrifício, caridade, paciência e sermos pacificadores. Querendo se falar, à medida que aumentamos nosso amor pelo Salvador, nosso amor um pelo outro aumenta. Assim como nosso próprio discipulado, nosso casamento eterno não é uma experiência de curto prazo, mas uma jornada eterna para nos tornarmos quem Deus deseja que nos tornemos. Em grande parte do mundo, a confiança na natureza duradoura do casamento está se deteriorando. Como eu falei aqui anteriormente, cada vez menos as pessoas têm se casado. Isso até mesmo entre os santos dos últimos dias tem se tornado algo muito preocupante. E é importante que ensinemos nossos jovens e nossos jovens adultos solteiros a importância de não só assumir o convênio do casamento, mas fazer isso de tal maneira que seja sagrado, dar real importância, não fazer porque é mandamento. E é importante que, se ainda não temos isso, é importante nos prepararmos. E aí entra pelo tópico. Ele fala: ansiamos por nosso casamento com fé e confiança, porque conscientemente nos preparamos para os convênios que fazemos na casa do Senhor. Em nossa juventude, fortalecemos nossa fé em Jesus Cristo e guardamos seus mandamentos, inclusive a lei da castidade, uma lei que muitos no mundo deixaram de lado. Tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo. E daí vai falar um pouquinho sobre tirarmos a utopia de que se o casamento. Muitos chegam a notar com aquela coisa dos anos 90, né? De príncipe e princesa, que tudo tem que se encaixar nos mínimos detalhes, mas nem sempre isso acontece. E muitas vezes nossos jovens se frustram, porque imaginam o casamento de uma forma, mas acaba vindo de outra coisa. Isso ele cita até Shakespeare, quando fala das fraquezas que se existe no casamento. Ninguém é 100% perfeito, muito menos depois que se casa. A gente vai conviver com aquela pessoa pelo resto da vida e eternidade, e é importante que existe uma preparação, que não diga, ninguém me falou disso lá atrás. E um dos inimigos é a rotina. E daí ele cita Shakespeare, que o amor inexiste quando se altera por qualquer motivo. A rotina faz com que, de repente, o amor que sentimos um pelo outro se acabe.
Eu até fiz umas aspas nessa citação de Shakespeare. Eu sou muito fã de Shakespeare. Em inglês, essa frase é assim, ó. Love is not love, which alters when it alterations find. O amor não é amor quando se altera a alteração, uma coisa assim. Em português ficou, o amor não existe quando se altera por qualquer motivo. Na nossa vida vamos lidar sempre com os altos e baixos. É importante que as pessoas que estão ainda, que não se casaram, que pretendem se casar, tenham uma preparação para que não se lide com a frustração do lado ruim do casamento. Ao passarmos pelos altos e baixos das experiências da vida, gravamos nossos convênios profundamente em nossa alma e voltamos nosso olhar para as maçãs celestiais, para o destino glorioso que nos aguarda. Sabemos que os atributos divinos que buscamos não serão todos aperfeiçoados nessa vida. O casamento eterno é uma jornada eterna. Muitas vezes esperamos que no casamento vamos aprender tudo o que se espera para atingirmos a perfeição, mas não levamos em conta que se ele foi feito para a eternidade, algumas coisas não estarão na esfera mortal. É importante que possamos dar o devido tempo até que se aflore. Para isso é importante termos a companhia do Espírito. Eu citei aqui. Fiz a marcação aqui em vermelho. E fala, o dom do Espírito Santo é essencial em nossa vida pessoal e em nosso casamento. O presidente Oaks, ele até cita, né? Vocês vivem uma época em que o adversário se tornou tão eficaz em disfarçar a verdade que, se vocês não tiverem o Espírito Santo, serão enganados. Há muitos obstáculos pela frente. As distrações serão muitas. Um dos enganos do mundo é menosprezar a importância sagrada e o poder real da ordenança do salamento. Mantenha a esperança um no outro em Jesus Cristo. As promessas dele podem nos ajudar a superar obstáculos e distrações. Há momentos em nosso casamento que exigem uma dose extraordinária de paciência. É importante que estejamos alinhados com o Espírito, totalmente sintonizados. E sobre isso é importante que, em um momento da aula, vocês possam fazer as duas perguntas. Qual o interesse real de Satanás tentar destruir as famílias? Pode ser uma pergunta que vocês podem abrir para debate ou para reflexão. E daí fala, como o Espírito Santo protege as famílias? Não tenham medo do silêncio. É uma pergunta que requer muito. É importante que o próprio Espírito possa dar a resposta. Ele até brinca que quando ele fez 25 anos de casamento, né, ele se virou para o presidente Peck e falou, presidente Peck, hoje é nosso aniversário de 25 anos de casamento. Você não acha que essa é uma grande conquista? Sem hesitar, ele respondeu, o presidente Peck, é sim, para Kate. Por meio de sua esperança e fé em Cristo, permita que o Senhor aumente seus dons espirituais de entendimento e paciência. E daí ele vai mencionar algumas questões que são importantes dentro dos laços do casamento. Primeiro, todo verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, se for seu desejo, será selado eternamente ao companheiro justo de sua escolha, seja nessa vida ou na vindoura. É importante salientar que nem todo mundo vai conseguir ter um casamento nessa vida. A própria esposa do presidente Oaks, a Sister Oaks, teve que esperar 50 anos até se unir a seu marido. Mas nem todas as irmãs terão o mesmo privilégio, e os irmãos vice-versa. Mas existe a importância de que no mundo vindouro, ou ainda nessa vida, tem essa promessa de que serão
devidamente selados. E a outra questão se refere ao divórcio. Existem situações que se deve considerar o divórcio? Ele diz, a resposta é sim. Porém, há sérias ponderações a serem feitas. Daí ele vai contar uma experiência de um casal que eles conheceram quando estavam na casa do Senhor, no mesmo dia que eles se selaram. Que esse casal tiveram filhos, que ambos ali compartilhavam de qualidades, que ela era talentosa e estava prosperando no emprego. Mas inesperavelmente a esposa havia contraído alguns problemas de saúde, inclusive a depressão. O marido, ele tinha mil motivos para terminar aquele relacionamento, mas ele se apegou ao convênio de amar e zelar a sua companheira. Até que fez isso até que ela fosse pro outro lado do véu. E aí eu destaquei aqui a seguinte pergunta. Na verdade, duas perguntas que podem ser feitas. Qual a diferença entre amar alguém e servir alguém? E como os convênios mudam nossa perspectiva durante as dificuldades? E isso faz uma ligação com o próximo tópico. Na parte de receber forças, eu separei a dinâmica das pedras. Opa, agora apareceu. Leve algumas pedras, escreva nelas alguns obstáculos da vida. Doença, desemprego, diferenças, criação de filhos, por aí vai. Pergunte, essas pedras impedem a caminhada? Depois disso, coloque outra pedra maior, Cristo. Depois explique. Cristo não remove todas as pedras, mas aumenta a nossa força para carregá-las. Retoma a parafrase que foi dita no começo da aula. À medida que aumentamos nosso amor pelo Salvador, nosso amor um pelo outro aumenta. Assim como nosso próprio discipulado, nosso casamento eterno não é uma experiência de curto prazo, mas uma jornada eterna para nos tornarmos quem Deus deseja que nos tornemos. E é importante que, se você que está ministrando é casado, possa dar seu testemunho de que, apesar das dificuldades que se existem no casamento, é importante aprendermos com o convênio. Então é isso, meus queridos. Essas são minhas sugestões. Aconselho a todos lerem o discurso na íntegra, encaixar bem as sugestões. Você pode usar uma ou duas, pode usar até mais. E com certeza a aula de vocês terão muito mais riqueza, principalmente no debate. Espero ter ajudado vocês. Esse é meu vídeo. Até mais.